Tem uma luz em cima de mim. Meus filhos, eu só vim mostrar para vocês meus filhos. Duas calopsitas? Oi, que coisa mais linda! Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa TPC, a primeira de 2022. Tá? Nós temos uma pauta hoje para abordar, pertinente ao momento que a escola está vivendo, que são as eletivas, né? Todo esse processo que a escola já iniciou com o Varal dos Sonhos, né, no acolhimento dos alunos, que é de fundamental importância para esse momento, né, para a construção das ementas, né, e para o feirão das eletivas que os alunos escolherão. Então, hoje a gente vai passar para vocês um pouco sobre o que são as eletivas, né, um cronograma de datas que vocês já têm acesso, mas relembrar esse cronograma de data para não perder, né, para a escola não perder, gestores e professores, tá? Que é muito importante para a organização dessa ação protagonista, né, dos nossos estudantes dentro da escola, tá bem? Então, sejam todos bem-vindos, né? Estamos já no ano letivo, num momento muito importante, né? Já passamos pelo acolhimento, né? A semana de acolhimento. Estão acontecendo as diagnósticas de língua portuguesa e matemática. Todos os professores também fizeram essa diagnóstica com os alunos, né? Era até previsto até dia 11, sugerido, né? Até 11. E a partir de ontem, né, nós já começamos a recuperação e aprofundamento, né? Diante do que encontramos, que indicadores encontramos, né, em nossos componentes curriculares, que mais precisa de atenção, que habilidades e que conteúdos precisam ser recuperados e outros aprofundados, né? Então, passamos pelo planejamento e agora é o momento também passamos pelo planejamento e agora são as eletivas. A pauta de hoje foi produzida pelos PCNPs, né, aqui do Núcleo Pedagógico, eu, a Liselene e a Denise. Esse TPC era para ser conduzido ontem, nós tivemos uma falha grande aqui com a internet e não conseguimos, tá bem? Então, só retomando, a TPC da Diretoria de Ensino, né, ela acontece na semana B, né, e nós temos um tempo de 45 minutos para a escola, né? Esse tempo é direcionado para os professores que têm uma jornada integral e que fazem 7 tempos de ATPC, né? A Alice está falando que não. Pode falar, Alice. Corrige para mim, por gentileza. É coletivo, é para todos, desculpa. É que inclui aí o professor que também tem os 7 tempos, tá? Nós escolhemos a segunda-feira para conduzir esse ATPC e gravarmos aqui no Centro de Mídia para que durante a semana todas as escolas acessem e usem essa discussão, tá? O momento aqui, o horário escolhido, né, que nós achamos mais viável, das 8h30 às 9h15, tá bem? Bom, e sugerimos aqui o diário de bordo, né, como sugestão para registro dos professores da TPC, para fazer observações e fazer as interações junto com a gente. Tem momentos que é importante o professor se posicionar, estar com a gente, né, para que a gente estreite ainda mais esse laço afetivo entre nós, né, diretoria de ensino e professores, para que se fortaleça cada vez mais, tá bem? Então, a gente pede a participação de todos, tá? Eu passo a palavra agora à PCNP Liselena, conduzirá esse momento.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora é diferente, né, pra gente, além de ter um tempo só, agora tá tudo junto e misturado, né, todas as áreas do conhecimento, isso é muito bacana também, que acho que há um aproveitamento também muito legal. Então, a gente tem um desafio para vocês de 1 minutinho só, porque a gente só tem 45 minutos, né? Então, nós vamos fazer uma leitura com vocês que a gente sempre faz, e as perguntas são assim, se vocês quiserem colocar no chat, aí o Eliseu vai falando pra gente. Então, eu pergunto para vocês, quando comprido pode ser curto? Quando pouco pode ser muito? Quando manso pode ser bravo? Quando escuro pode ser claro? Quando fino pode ser redondo? Quando doce pode ser amargo? E quando quente pode ser frio? Alguém pode me responder esses desafios? Um minutinho, é um desafio mesmo. Então, quando comprido pode ser curto, quando pouco pode ser muito, quando manso pode ser bravo, quando escuro pode ser claro, e assim por diante. Quando quente pode ser frio? Alguém sabe indagar isso para mim? Nossa, todos quietinhos hoje, Li? É a primeira TPC, hoje, né? Tá todo mundo com sono hoje. Complicado. É a primeira TPC, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Nós lançamos essas perguntas para vocês, né? Então, agora, vamos ver por quê, da onde surgiu essas perguntas. Vamos lá. Li, passa a palavra. Nós vamos fazer um jogral aqui, eu e o Eliseu. Ok, Liz. Antes da leitura, né, de um texto, né, nós lançamos algumas questões pertinentes a essa literatura, né, e algumas informações sobre a autora, tá? O livro que nós vamos ler agora, mais um para a nossa coleção, anotem aí no diário de bordo, né? Faremos a leitura de mais um livro para a nossa vida. Qual livro você está lendo hoje? O livro é O Frio Pode Ser Quente. Aliás, é uma pergunta, né? O frio pode ser quente? É bastante interessante. A Massura, a autora, Jandira Massura, ela não é, né, pela biografia dela aí, ela não é da área da educação, né? A formação dela é na área da saúde, aí pelas informações que nós temos aí, que vocês estão lendo, né? Ela trabalha na área, né, de psicofarmacologia, né? Bastante atuante e chegou ao topo aí com pesquisas pós-doutorado, tá bem? Ela só tem 3 livros, né? Ela se interessou por literatura infantil e produziu aí 3 livros. Um deles, né, O Frio Pode Ser Quente. Ela sempre trabalha nessa questão do antagonismo, né? Essa dialética humana, né? O confronto, o conflito que sempre existe em nós. Mas está aí algumas informações importantes sobre a autora, o livro. Vamos lá, então. Antes de eu começar, tem aqui a Silvinha, né, que falou, quando bem aproveitado. Verdade. A Rose, quando adaptamos as coisas para a nossa realidade. E a Rose Claire, quando se muda a perspectiva. Boas respostas. Então, vamos lá. O frio pode ser quente, Jandira Massur. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. O comprido pode ser curto e o pouco pode ser muito. O manso pode ser bravo e o escuro pode ser claro. O frio pode ser, o fino pode ser redondo e o doce pode ser amargo. O quente pode ser frio e que parece um mar também pode ser um rio. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha e a outra noite ela fica tão redonda e gordinha para depois ficar de novo daquele jeito estreitinha?
Depende do quê? Depende do dia que a gente vê. Que comprido que é o rabo de uma vaca. Se uma mosca sentar lá em cima do focinho, não adianta nem tentar. O rabo fica curtinho e só dá para abanar até o meio do caminho. Quem já se queimou num pedaço de gelo e sentiu muito frio depois de um banho quente? Não pode se espantar do frio. Não pode se espantar do frio, pode queimar e o quente também esfriar. Mas uma árvore é tão grande se a gente olha lá para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenina. Grande ou pequena, depende do quê? Depende da onde a gente vê. O domingo é tão curto, os outros dias duram tanto. Nas horas eles são iguais. A diferença deve estar naquilo que a gente faz. O amanhã de ontem é hoje. O hoje é o ontem de amanhã. Dentro dessa complicação, quem tem uma explicação? Dá até para perguntar se o amanhã nunca chega e também para pensar hoje, ontem, amanhã, depende do quê? Depende do jeito que você vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá nem para engolir? O pouco pode ser muito, o quente pode ser frio. Será que tudo está no meio e não existe só o bonito ou só o feio? O comprido pode ser curto, o fino pode ser redondo, parece mesmo que no fim, o bom pode ser ruim. E neste caso, por que não o ruim também pode ser bom? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio. São o jeito das coisas ser. Depende do jeito da gente ver. Ver de um jeito agora e de outro jeito depois. Ou melhor ainda, ver na mesma hora os dois. Bonitinho, né, gente? Li? Bom, pós-leitura, né? O que pensamos? As expectativas iniciais com as abordagens feitas da leitura foram confirmadas, né? Nós colocamos algumas perguntas. O frio pode ser quente? O fino pode ser comprido? Né? Na leitura do texto, né, a gente percebe que se confirmou, sim, a Jandira Mansur, ela traz em que momentos da vida, em alguns momentos especiais, onde isso pode acontecer. E quais outros, né? Também podemos associar. Você se surpreendeu com as relações feitas entre as duas situações antagônicas? Né? A primeira vez que a gente lê esse livro, a gente se surpreende, a gente não percebe, né, esse olhar, né? De que perspectiva eu estou olhando, né? Estar em cima da árvore, estar embaixo da árvore, é bastante diferente a visão que eu tenho dela, né? Olhar de baixo para cima, do chão para cima, é uma perspectiva. Olhar lá da montanha para baixo é outra, né? Então, é bastante interessante essas situações e diversas outras que aparecem aquela constatada na leitura, né? Bom, agora seria o momento, né, de vocês colocarem no diário de bordo, né? Construa um verso. A gente não vai ter tempo para isso agora, né? Mas seria interessante que você revelasse a relação de duas situações do seu cotidiano, aparentemente antagônicas, né? Mas que faça total sentido do ponto de vista que você está vivenciando, né? Então, se nós estamos falando de eletiva, professores de eletiva, todos os professores, a escola envolvida nessa ação, né? Será que eu olho a eletiva na perspectiva do aluno, da necessidade do aluno, o que ele realmente precisa para o seu projeto de vida, né? Para a tomada de decisão? Ou se eu olho a eletiva sobre a minha perspectiva, eu, professor, vou dar essa eletiva porque eu acho muito importante, eu aprendi assim, e não se relaciona diretamente com o varal dos sonhos, né? Então,
há momentos para a gente pensar e refletir sobre isso. Nós já estamos associando a leitura a esse momento tão importante para os estudantes no ambiente escolar. Agora eu passo a palavra à professora Feliz Helena. Então, a gente fazer uma mão na massa bem rapidinho, né? Tem a coluna A e tem a coluna B. Se eu perguntar para você, ser uma pergunta, aonde que eu posso relacionar na minha coluna B? Alguém quer arriscar? Primeiro lá, ser... Não, pergunta. Desculpa, ser quem pergunta. O que eu relacionaria com a minha coluna B? Isso é o primeiro. Cadê o povo daqui? Li, vamos brincar nós então? Então vamos. Vamos lá. Li, vou perguntar para você. Coluna A. Ser quem pergunta. Quem que é a coluna B? Ser quem responde, Liz. Legal. Posso ficar? Posso ir? Pode. Quem tá falando? Walter C. Ô, Val, pode. Vamos brincar, gente, então. Vamos lá. Vou perguntar de novo, tá bom? Vamos lá. Ser quem pergunta, Val. E se for baseado no antagonismo aí, é ser quem responde. Exatamente. E posso ficar? Posso ir? Se o outro lado for perigoso. E se o outro lado for melhor? E se eu me perder? E se você se achar? Realidade. É um sonho. Ah, tá vendo? Obrigado, Val. Beijo no coração seu, tá bom? Tá Só ótimo. uma brincadeirinha, tá? Pra gente refletir, que o Eliseu falou muito bem, né? Comparou, fez uma interação das eletivas, certo? Obrigado pela participação, tá, Val? Um beijão. Vamos continuar. Li? Bom, depois de associarmos as duas colunas, né, com essa questão do antagonismo, né, mais perguntas para a gente pensar, né, mais questionamentos, né, em relação à tomada de decisão dos nossos estudantes, né. Nós sabemos dos seus anseios e suas dúvidas, né. Os nossos alunos têm um potencial enorme, mas quais as experiências de vida que nós podemos partilhar com eles, né? Então, que apoio, né, nós educadores podemos que tipo de apoio podemos dirigir aos nossos alunos, né? Temos a pedagogia da presença, né, que é muito constante e que ajudaria bastante nesses momentos. Mas, assim, quais as perguntas que os nossos alunos podem ter e nunca fizeram para nós? Mas eu preciso saber, né? Então, quais os meus limites? Até onde eu posso ir? Eles vivem com essas perguntas, não elaboradas como estão aqui, né? Como está aqui. Mas eles não sabem, né, de suas potencialidades ou de suas fragilidades. E é só através do projeto de vida, né, é que eles vão se autodescobrindo, né, autoconhecimento, bastante importante isso. Como é lá? Onde eu quero chegar? Né? Será que ele sabe onde ele quer chegar? Nós sabemos que todos os nossos alunos têm sonhos, né? Eles querem ter sucesso lá no futuro. Né? Mas será que eles sabem os caminhos? Será que eles sabem o que é um vestibular? Será que eles sabem que o ensino médio, que todo esse conhecimento que eles estão acumulando, se apropriando, vai ajudá-los, vai facilitar nessa trajetória até o projeto de vida deles, até o início desse, né, de concretizar esse projeto de vida, né? Ele precisa entender que o projeto de vida não está lá depois que ele terminar a faculdade, o curso de direito, que ele quer ser advogado, por exemplo, né?
mas que o projeto de vida dele está efetivamente se concretizando a cada dia, a cada aprendizado, a cada momento, né? Já outra questão que paira, né, no pensamento, no imaginário dos nossos estudantes. Já perguntei para os outros o que viram lá. Será que eles têm, né, esta facilidade de nos aproximar e perguntar como que nós estudamos, como que nós nos formamos, né? Se nós fomos até o final dessa trajetória, né? O outro aí, nesse momento, cabe ao professor, né? Essas orientações, a tutoria, né? Bom, então, diante dessas questões, né? E do relacione colunas, né? Nós vamos passar um vídeo para vocês. A Liz já colocou aí no chat a indicação. Então, nós vamos dar 5 minutinhos, 8h55, às 9 horas a gente volta para conversar um pouco sobre as percepções que vocês tiveram do filme em relação a essa coluna, as colunas, o antagonismo e essas questões de tomada de decisão dos nossos estudantes. Então, até breve. Travou aí, pessoal? Ou não? Eliseu? Oi, tem um videozinho aqui no chat, tem 2 minutinhos, que é esse vídeo que está na tela, o menino no meio da ponte. Era só para vocês assistirem rapidinho para a gente fazer uma contextualização, tá, João? Tá bom, obrigado. Valeu. Atrás dele. Aqui, ó. Olá, professores. Então, a pauta da TPC já está nos grupos de WhatsApp dos municípios, tá? A pauta, enfim, todo o material que a gente está utilizando nesta TPC. Bom, vocês assistiram aí o menino no meio da ponte, tá?
uma pequena sinopse desse vídeo. Para viver é preciso coragem, enfrentar obstáculos, acreditar e seguir em frente. Mesmo que às vezes não se tenha certeza de onde isso vai dar. Esse vídeo remete à dura jornada e à realidade dos estudantes e professores em nossas escolas. Vocês associaram o Relacione colunas, né? E também as questões que nós fizemos a todos os questionamentos que o menino faz, né, nesse vídeo. Tá? Ele é curtinho, né, mas ele é muito interessante, muito bom aí para momentos de escolha. Os nossos alunos farão escolhas, né? Eles estarão exercendo o protagonismo de fato, né? Deixa de ser um conceito lá no currículo e passa a ser uma ação lá no ambiente escolar. Então, após o vídeo, né, o que é escolher para nós? Né? Se nós não estivermos, se os nossos estudantes não estiverem preparados para a escolha, que tipo de escolhas eles podem fazer? Eles podem se equivocar, né? Eles podem ter problemas. Então, essa preparação, como que nós podemos preparar os nossos estudantes? Como que nós podemos apoiá-los a fazer escolhas, né, de projeto de vida, consequentemente de eletivas? Nós teríamos agora um momento de dinâmica, como, né, estamos já bastante, com o passar das horas, aí bastante próximo do final, nós temos 15 minutos, né? Nós teríamos um momento de interação em que nós colocamos o projeto de vida e as eletivas, né? Essa associação, para que a gente perceba a importância dos sonhos dos nossos estudantes e que tipo de eletiva eu preciso produzir, né? Eu preciso... Eliseu, você está mudo. Ah, desculpa. Obrigado, Rebeca. Obrigado. Estão ouvindo agora? Ok. Então, nós temos alguns exemplos de alunos e seus projetos de vida, né, do Marcos, da Maria e do Paulo. Né? Um quer ser comunicador, outro quer trabalhar como escritora, a outra, e um quer ser profissional da justiça. Né? Quais seriam aí as eletivas que a escola deveria preparar para esses alunos? Né? Pode passar, Liz. Juliane, obrigado pela dica aí. A gente não tinha percebido que estava mudo. Outro exemplo da Regina, do Pedro e da Silvia, né? Eles querem ser engenheiros. Será que eles sabem que existem diversos cursos na área da engenharia, né? Engenharia para tecnologia, engenheiro florestal, engenheiro mecatrônico, né? Isso vale para orientação, né, para os nossos alunos, apoio, subsídio, né? A Ana Kelly e o João Carlos, né? Um quer ser profissional do esporte porque a mãe é jogadora de futebol, né? E o João Carlos quer trabalhar com lazer, com viagens, né? Quais eletivas as escolas deveriam preparar para estes alunos, pensando em quê? Tá bem? Então, aqui retomamos aquela fala inicial, né? O quanto é importante a dinâmica de acolhimento e a produção, a construção do varal dos sonhos. Né? Depois do varal dos sonhos, é muito importante para as eletivas. Bom, então, até agora tivemos momentos de literatura, de vídeo, né, da arte, né, lembrando do centenário da Semana de Arte Moderna, daquele momento lá em 22, no início do século, que revolucionou a arte no Brasil, em todas a sua linguagem. Né? Nós vivíamos até ali sendo copistas da Europa,
fazendo arte como os artistas europeus faziam, né? Não desmerecendo, desvalorizando, né, a arte europeia, que influenciou muito o Brasil. Mas nós já tínhamos grandes artistas e tínhamos a nossa sociedade. Então a gente percebe que não é só um momento de revolução, de mudança na arte, né, mas na sociedade também, né? Quais são as nossas cores? Quais são os nossos elementos? Quem são as pessoas que vivem nesse país? Por que não representá-las, né, dentro da arte, né? Então, é muito marcante para a arte no Brasil. E nós temos aí o centenário. Então, a gente sempre usa da arte, né? Parafraseando o poeta, né? Por que a arte? Porque só a realidade não basta, né? E mais ainda, parafraseando outro compositor, né? Arte para qualquer parte, né? Eu tenho fome de quê? Arte em qualquer parte, né? Comida do Arnaldo Antunes. Então, a gente sempre traz vídeos, traz uma literatura, e a gente fecha com uma literatura para apreciação, né? Que é muito importante. E a gente tem que pensar nisso em sala de aula, né? Quais os componentes curriculares que podem utilizar disso o tempo todo? Quais os conteúdos? Em que momento eu posso usar todos esses gêneros, essa linguagem da arte, para que o aluno tenha acesso, né? Então, fica aí esse momento. Bom, continuando, nós vamos sistematizar, retomar alguns conceitos na prática, e em tese, em teoria, do que é essa ação dentro da escola chamada eletiva, né? Eletiva vem de eleger, de eleição. É o processo mais democrático que o aluno está vivenciando. Ela surgiu a partir do Inova, né? Então, a gente tem no currículo o conceito do protagonismo juvenil, mas até então a gente tinha o protagonismo conceituado no currículo. Mas qual é a prática, o desdobramento disso lá em sala de aula? Então, a gente tem 3 disciplinas, né, 3 componentes curriculares, que é o próprio protagonismo, né? Todas as disciplinas, todos os componentes curriculares trabalham esse protagonismo, mas, né, prioritariamente a projeto de vida, a tecnologia, inovação e as eletivas, tá bem? Bom, como que funciona na prática, né? Até agora nós não conseguimos fazer essa reenturmação por momentos difíceis que vivemos, né, com a pandemia. Mas ela é sugerida a reenturmação dos 6º e 7º anos, do 8º e 9º e do ensino médio. Então, é um momento da escola, né, pensar na eletiva em todos aqueles alunos que querem fazer turismo. Que eletiva eu preparo para esses alunos que estão aí nesses grupos, né, nesse reagrupamento, nessa reenturmação. Isso acontece após o feirão das eletivas. Pode passar. Bom, o que elas possibilitam, né, ao aluno? Elas possibilitam o protagonismo, exercitar, participar, realizar, ampliar, aproximar, né, a teoria da prática, né, do que está em tese lá no currículo e o que é o protagonismo de fato. Criar o meu projeto de vida, fazer escolhas por um componente curricular, eu estou atuando como protagonista, estou sendo protagonista da minha própria decisão, da minha própria escolha, né? E protagonismo não é deixar os alunos escolher o que eles querem, isso é loucura, né? Isso é qualquer coisa mesmo, protagonismo. Não é o aluno fazendo o que ele quer, né? É sob orientações, né, de escolhas que ele fará no ambiente escolar que contribui para a sua formação futura, profissional, né, para a realização de um sonho. Então, retomando novamente o Varal dos Sonhos, como é o processo da criação de uma eletiva? A eletiva pode ser a melhor do mundo, e eu sei que vai dar certo, que vai ajudar os meus alunos, mas ela não pode partir da minha idealização, né, enquanto educador. Ela precisa partir da necessidade de.
e aqui na necessidade do sonho do aluno. Então, lá no varal dos sonhos, lá no acolhimento, por isso que a gente insiste nesse processo de acolhimento. O acolhimento mudou. Acolhimento não é mais como no passado, que a gente apresentava os espaços escolares para os sextos anos, os outros já conhecem, não precisa de acolhimento. O acolhimento hoje tem um outro sentido, uma outra dinâmica, porque ele é parte de um processo, né? Porque ele precisa ser construído o varal dos sonhos. As escolas precisam construir esse varal dos sonhos, né? A equipe gestora precisa proporcionar esse momento junto aos alunos, né? Eles acontece da primeira vez, os alunos estão acostumados a isso? Não. O primeiro ano, né, pode ser aquela bagunça, aquela desorganização, mas isso é protagonismo. E ele vai se alinhando com o passar dos anos, né? Um acolhimento bem feito para o sexto ano, quando ele vai para o sétimo, ele também já tem. O ano passado teve o acolhimento. Eu vou continuar o meu acolhimento. Será que eu ainda tenho esse sonho? Eu fiz uma eletiva sobre futebol, né? Eu queria ser jogador de futebol no sexto ano, mas no sétimo eu não quero mais ser jogador de futebol. Eu vou mudar o sonho. Então, no varal dos sonhos, lá no acolhimento, eu construo outro projeto de vida. E isso é muito importante para o aluno. Ele tem que fazer essa mudança, ele tem que ir fazendo escolhas. Até a terceira série do ensino médio, ele vai encontrar, né, esse caminho, tá bem? Então, a gente não pode desmerecer esse momento protagonista dentro do espaço escolar. Feirão das eletivas, é o que nós vamos fazer, né? Do dia 11 até o dia 25, nessa semana, prioritariamente, as escolas criam essas ementas, apresentam aos alunos, nós vamos dar algumas sugestões de como elas acontecerão, né? No pátio virtual, lá nos ambientes, nos canais que a escola já construiu e que se comunica com as turmas, com os alunos, para que eles, né, para que seja o apoio, o subsídio, de fato, e a orientação para esse momento das eletivas. E eu vou construir a ementa de acordo com o varal dos sonhos, né? Eu não posso criar uma ementa que eu acho legal, interessante. Eu preciso deste varal dos sonhos. Eu preciso buscar lá, né, criar indicadores. Quais são, no sexto e nos sétimos anos, quais são os sonhos desses alunos? Está relacionado a que disciplina, né? Eu preciso consolidar todos esses sonhos, né, e ver quais são as principais eletivas, né, para contemplar a grande maioria dos nossos alunos, né? E o que deve constar na ementa, né? Ela precisa ser atrativa para o aluno, ela precisa ser distribuída, tem que dar publicidade em toda a escola, não só de papéis em todos os momentos. Ela tem que se tornar imperdível, tem que convencer o aluno de que ele quer ser jogador de futebol, essa eletiva sobre esporte é a mais importante para ele, né? Ela tem que se relacionar com o mundo de trabalho do aluno. Se ele quer ser jogador de futebol, né, não é apenas um sonho, ele precisa entender que isso vai ser parte do trabalho dele no futuro, né? As habilidades que eu vou colocar, ele tem que estar associada às habilidades de conhecimento do currículo paulista, né? Outro momento lá da ementa, né? A ementa é um papel que nós vamos escrever. Aqui estamos teorizando, né? Quais os espaços e tempos que eu vou utilizar? E quais recursos serão utilizados para essa ementa? Então, se eu vou fazer uma eletiva direcionado a esporte, né? Só a sala de aula me basta, né? Quanto tempo eu vou utilizar? Eu tenho 6 meses aí, né, para fazer todo esse trabalho. E quais os recursos materiais que eu posso utilizar? Quais as atividades que eu vou oferecer para os alunos durante esse período? E qual será a culminância, né? Isso tudo vai estar num papel. Só que ao longo dos 6 meses, eu posso fazer alterações, eu posso agregar mais atividades e posso, né, transformar essa culminância num momento muito forte, importante para o aluno. De repente, ela pode se transformar num outro né, num outro projeto ali, num outro momento, né, num outro produto final. Era isso que eu queria falar, tá? O que é a culminância, né? É o momento que todos eles vão, né, compartilhar
o que eles estudaram num semestre. Então, tem que ser atrativo também para os outros alunos que não têm esse sonho, mas que é legal que os outros percebam, né, essa eletiva, né? Os formatos, a gente sugere aqui, né, alguns formatos, vocês podem, né, ter os de vocês, né? A escola também já possui. Alguns, pode ser um evento, uma mostra, uma feira, roda de conversa, espetáculo, um produto digital, pode ser todos esses, uma intervenção artística, comunitária, né? Pode envolver mais pessoas, vários lugares ali da comunidade escolar, tá bem? Eu vou ler rapidamente aqui, nós já estamos com 9h15, já passamos, tá bem? Do tempo. Eletiva Fashion Week. Muitos alunos aqui, certamente, muitos estudantes escolheram moda, né? Algum sonho, algum projeto de vida em relação à moda. E a eletiva foi né? São Paulo Fashion Week, uma eletiva direcionada à moda. E a culminância foi um desfile, né? Com produtos, com roupas de diversas origens, roupas, hoje a tendência é reutilizar, é reciclar, todos aqueles R's lá, né? Né? O que eles fizeram para apresentar? Eu imagino que foi um sucesso a culminância dessa eletiva, mas começou lá no Varal dos Sonhos, lá atrás, né? No acolhimento, onde os alunos disseram que eles queriam trabalhar com moda, né? Muito interessante isso daí, tá? Então, não é apenas contar como foi a eletiva, precisa ser realmente um evento, né? Enfim. Bom, a gente sistematiza aqui. Eu acho que tem mais um PPT antes. Deixa eu ver se ele é tão importante para a gente... os exemplos de eletiva. Vocês já têm o cardápio das eletivas, foi publicada, está lá no site, no centro de mídia. As escolas já se apropriaram desse ano. Vocês têm de outros anos, né, alguns exemplos de ementas, né, para elaboração desse cardápio, tá? Mas isso é só a sistematização, é só o papel. O mais importante aí são as ações, né? Ele é importante, sim, como um documento da escola, do professor e do aluno para o aluno também, tá bem? Bom, até agora, qual foi o percurso que a escola fez? Nós estamos no item 4 aí, né? Qual percurso a escola já realizou? 1, 2, 3, né? Já construímos o Varal dos Sonhos. Agora é o momento do feirão das eletivas. Ao final do semestre, né, nós sabemos que é semestral a eletiva, lá no item 6, a culminância. Item 7. Por que tem o item 7? Porque após a culminância da eletiva, há um momento de autoavaliação do aluno e do professor também, uma avaliação geral, né? Quais os pontos positivos dessa eletiva? O aluno precisa rever. Será que eu vou continuar nessa eletiva? Será que eu estou certo nesse sonho, né, em busca dessa profissão? O aluno precisa ter essa perspectiva. Eu preciso criar uma avaliação por rubrica, né, para esse aluno fazer a sua autoavaliação, né? E o professor também, percebendo todo esse percurso da eletiva até a culminância, o que ele precisa pensar? Quais são os pontos positivos e quais os pontos de atenção? Então, né, é um momento aí pós-eletiva que é muito importante para a escola. Bom, informes, né? Sugestão para o feirão das eletivas, tá bem? Apresentação em sala de aula, plenária, cartaz publicitário, né? Feira livre, etc. Né? Então, até agora, cartaz publicitário para o feirão. Né? Então, é o momento da minha eletiva. Eu sei que aquele aluno que escolheu aquele sonho, ele vai procurar a minha eletiva, porque ele vai fazer a associação. Só que lá no documento, né, na ementa, isso precisa estar bem claro. E esse cartaz precisa circular. Por diversos canais aí que a escola já criou. Foi meu, peraí, começou o meu travou, mas eu dou uma olhadinha no da Liz aqui, só um minutinho, pessoal. Só me mostra, Liz, qual é o próximo. Bom,
Aqui para a expansão da carga horária do novo ensino médio, né? Para as escolas que têm aulas presenciais, né? Aí é uma questão de gestão, né? A gente vai deixar para as escolas, né? Fazer esse tipo né, de escolha. Tá bem? Ela não pode ser, né, no novo ensino médio, ela não pode ser em horário de aula do aluno, né? Então estão sugeridos os horários, mas isso é a organização da equipe gestora para com os professores, tá bem? Depois, no formato, se o professor vai usar o centro de mídia, né, ou outro aplicativo para transmissão de sua eletiva, também precisa ser fora do horário, né, normal de aula, tá bem? E aí, né, tem diversos canais, né, para fazer o feirão das eletivas, tá bem? Essas datas, elas são muito importantes, tá bem? Ah, já voltou meu aqui, obrigado, Liz, pela... Essas datas são muito importantes. Vocês já tiveram acesso a elas, a escola já recebeu, mas só retomando e revendo aí as datas. De 14, de ontem até 25, né, a próxima semana, feirão das eletivas, né? 14 a 18, essa semana, cadastro das eletivas, né? O professor coloca as turmas, faz a reenturmação, né? Enturmação, né? Dos estudantes na sede. De 14 a 6, 14 de ontem até 6 de maio, ajuste na enturmação dos estudantes. Eles podem mudar de eletiva, aí ou outro ajuste necessário lá na sede, tá bem? No centro de mídia, não, na sede. Desculpa, quantas siglas a gente confunde. Do dia 14 ao dia 6 é a vigência das eletivas 6 de julho. É o último, porque a combinância não é o fim da eletiva, né? Aí a vigência vai até dia 6. Por quê? Porque depois da culminância eu preciso fazer com meus alunos a avaliação. E eu também avaliar esse processo, né? Então, depois do dia 24, a gente tem até o dia 6 para fazer em agosto. Ou eu encerro e vou pensar num outro formato para esporte, por exemplo. Se esse formato que eu construí, né, que eu sugeri para os alunos, não foi muito legal, eles não gostaram, né, não foi muito atrativo, eu preciso repensar, tá bem? Então, as datas estão aí, vocês vão receber todo esse material. E aí a gente finaliza, né, com esse cronograma de todo esse processo das eletivas. Bom, então a gente percebe que a nossa pauta hoje, né, tratou de uma temática bastante pertinente. A escolha, a gente viu o antagonismo, porque dentro desse processo de escolha vão surgir essas dúvidas, né? Então, desde o vídeo, a leitura do livro, né, e os questionamentos que nós fizemos lá, né, espero que tenha contribuído para a reflexão sobre escolher, que é, né, aqui o principal desafio dentro de uma eletiva. E nós fechamos aqui com um poema da Cecília, também, que é o antagonismo, né? Eu vou ler para vocês, tá? Mas é um poema bastante conhecido, né? Falando em Semana de Arte Moderna, semana de 2020, né? Do centenário, né? 2022. Vamos ler aqui a Cecília. Né? Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não tem sol. Ou se tem sol e não tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma pena que não possa, é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Esse é o ideal, né? Às vezes é isto ou aquilo, né? Mas se eu posso o isto ou aquilo, ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Às vezes não se pode tudo, né? Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor. Isso, se é isto ou aquilo. Abraços leves ou apertados, você que escolhe, já que estamos discutindo escolhas. Então fica aí, para finalizar, um doce poema, né, com lirismo da grande Cecília. Tá bem? Grande abraço a todos, eu me despeço aqui. Bom trabalho a todos vocês. Passo a palavra para a PCNP. Quiserem abrir as câmeras, né, para a gente fazer um print aqui que nós estamos gravando e no momento, para ser mais rápido, nós vamos colocar no WhatsApp, tá? Depois nós vamos criar um drive com todos os documentos e enviaremos para vocês, tá bom? Gente, que saudades, que legal ver a turma tudo junto aqui, né? Beijo no coração de todos, muito obrigada. Desculpa a TPC de hoje, a primeira, passamos um pouquinho do tempo. Grande né? abraço. Né? Abraços leves ou abraços apertados, né? Vocês escolhem. Pode ser apertado. Pode ser também. apertado. Eu gosto de abraço apertado. Viu? Beijos. Nós estamos tirando o print aqui da tela de vocês, tá? Abraço, Tá? Beijo, gente. Foi um Sucesso, prazer estar com vocês, valeu. como sempre, tá? Até mais, viu? Beijo, obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Eliseu. Valeu. Mais Dirce.